Boa tarde, né, a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui. É uma alegria sempre renovada estar no CBBD, participar desse movimento associativo, né, que nós estamos integrados e, acima de tudo, agradecer pela oportunidade de poder não só estar contribuindo, mas certamente de continuar aprendendo juntos. Então, o nosso tema, né, considera competências. Trabalhamos um novo design e perspectivas na contemporaneidade. Aí, nós vamos encontrar a nossa agenda. O que é que nós pretendemos colocar perante vocês neste momento? Trabalhamos em mundo fluido e complexo, conhecimento, identidade, mercado de trabalho. A competência, diferentes abordagens. A competência profissional, um novo conceito. E para os bibliotecários e profissionais da informação, repensando o bibliotecário na sociedade contemporânea. Competências-chave do bibliotecário. Categorias aplicáveis. E, finalmente, o novo design, que são capacidades de contextualizar, globalizar e pensar criticamente. E finalizamos com algumas considerações, deixando em aberto depois, né, ao final, certamente, para aqueles interessados em algumas questões. Então, aqui, iniciamos falando sobre a questão, né, do mundo fluido e complexo. É uma nova maneira, inclusive, de estarmos olhando o nosso contexto, aonde é que nós todos estamos inseridos. Então, certamente, devemos ter consciência de que estamos vivendo mudanças profundas, que ainda não somos capazes sequer de estar compreendendo de forma adequada. E isto é uma situação que se avoluma. Para muitos intelectuais e atores sociais, não estamos simplesmente vivenciando uma época de mudanças significativas e aceleradas. Porém, uma mudança de época. Essa é uma realidade que vivenciamos neste mundo fluido e complexo, que provoca perplexidade e suscita, acima de tudo, a ampla produção científica e cultural, assim como um intenso e acalorado debate. Muitas são, certamente, as leituras que nós estamos fazendo da crise global de paradigmas que estamos atravessando. Algumas concepções a esse respeito podem, inclusive, ser encontradas na literatura. Como explicar? Então, vamos buscar, por exemplo, um autor bastante conhecido que se preocupou e se preocupa com a questão da sociedade em rede. Então, de acordo com Manuel Castells, temos o quê? Que as transformações sociais são impulsionadas em grande parte pelas tecnologias de informação e comunicação. E isso está criando os novos modos de vida, as formas de pensar, a economia, a cultura, a educação. Uma nova cultura de virtualidade que muda tanto os processos de criação quanto os processos de aquisição cultural. As antigas formas de ensinar e aprender, os relacionamentos humanos, assim como os processos de socialização, tomam novos contornos diante das mudanças provocadas pelas novas tecnologias de informação. Surgem novos comportamentos, novos valores e novas visões de mundo. Aí, dentre outros, Castells também ainda continua. Como seria classificado na concepção
desses estudiosos, desses sociólogos, desses filósofos, desses estudiosos do contexto social que nós estamos. Então, vamos buscar algumas concepções. Primeiramente, a concepção de Pierre Levy, que está centrada na problemática da cognição e da cultura, investigando novas formas de conhecer, aprender e interagir em um novo espaço do saber, a que denomina como revolução virtual. Por outro lado, temos também outros teóricos, como Juan Luis Cebrián, que exibe panorama sintético de uma nova realidade e de contradições que são geradas pelas transformações, além de destacar ainda vários efeitos decorrentes do que denomina como sendo revolução digital. Manuel Castells, novamente, e de uma forma mais recente, prioriza o impacto das tecnologias numa estrutura social, dentro do nosso sistema produtivo, na cultura e, entre outras coisas, no processo de formação de novos trabalhadores, dentro de um cenário mundial que denomina como revolução das tecnologias da informação. Certamente, esses autores estão identificando algumas categorias que nos chamam a atenção e que estão promovendo as mudanças e transformando este mundo em sua fluidez e complexidade. O conhecimento, a identidade e o mercado de trabalho, envolvendo, portanto, processos de transformação social que estão relacionados às formas de como somos, de como pensamos, de como agimos e de como sentimos enquanto pessoas. Convém lembrar, inclusive, que o conhecimento e a informação, dentro dessa situação, são consideradas as principais fontes de produtividade e de competitividade na atual economia informacional, requerendo uma capacidade de gerar, processar, aplicar de forma eficiente a informação baseada no conhecimento. Já a identidade refere-se à construção de significados. Isso é muito importante, porque tudo para nós tem um significado, né? A vida, há pouco eu comentava com duas colegas, dois pares, que a vida realmente tem um sentido, tem um significado, que é a utilidade. Se nós estivermos considerando isso, temos vida. Então, vejam, a partir das referências sociais que nós temos a construção de uma base que vai permitir atribuir sentido aos nossos sentimentos, aquilo que nós lidamos com os conflitos e crises, e planejamos, inclusive, as nossas ações. E o comportamento do mercado de trabalho em relação a isso? Aí nós temos a introdução das tecnologias, né, dentro do ambiente de trabalho, de produção, e que está eliminando alguns chamados postos de trabalho, criando outros e transformando a maioria das nossas ocupações. Há uma reestruturação em rede de empresas e organizações que é possibilitada pela mediação das tecnologias de informação e comunicação e ainda estimulada por uma concorrência global. Isso faz com que a força de trabalho ganhe grande mobilidade. Os velhos padrões estão desaparecendo e os novos ainda não são estáveis o suficiente, evidenciando um momento de crise no mercado de trabalho, atingindo a quase todas as áreas profissionais que estão sofrendo os impactos dessas transformações. Então, a frase que nos fica é que o mercado de trabalho apresenta-se, portanto, de forma instável e em mutação, requerendo a existência da competência. No que diz respeito, portanto, à competência, é importante salientar que nós temos aí
algumas abordagens que merecem atenção para a sua melhor compreensão. Temos, portanto, a abordagem da década de 50, e advém dos Estados Unidos, quando a competência foi interligada a conceitos de motivação, de interação com o ambiente e com as características de personalidade. Uma abordagem funcionalista que surgiu na Inglaterra na década de 70, gerando em torno da personalidade de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Uma abordagem construtivista que surgiu na França na década de 80, trabalhando com o foco da mobilização, da articulação de pessoas, de recursos, de capacidades, além da interação e do significado do trabalho. E aí, nos anos 90 a 2000 e até o momento, o conceito de competência deve utilizar, portanto, um novo olhar, analisando todo o contexto que a envolve, inclusive ampliando os seus horizontes para as questões éticas e sociais, em contraponto a uma análise que tem sido feita com abordagens que são consideradas de comportamento mais padronizado, habilidades, desempenho, dentre outras, e que não estão levando em conta um processo de aprendizado e o desenvolvimento do conhecimento. Ao se tratar das profissões e do mercado, a competência profissional e sua gestão vão assumir um valor diferenciado, reconhecido e legitimado no mercado de trabalho. Porém, o conceito de competência profissional, esse está em construção. Isso é importante porque aqui nós estamos apresentando, na sequência, um conceito, uma visão muito particular a respeito dessa competência. Competência que todos nós, profissionalmente, devemos estar envolvidos. Então, ilustrando essa temática, nós vamos considerar competência profissional como sendo capacidade da pessoa de assumir iniciativas, de estar além do esperado, de compreender e de dominar situações em constantes mudanças, de ser responsável e reconhecido pelos outros. Muito bem. Aí, nós vamos, então, pensando nesse conceito, para a questão mais específica dessa competência. Ela é um processo contínuo e requer uma articulação com a formação e desenvolvimento de comportamentos, de habilidades, de atitudes, além de outros fatores que envolvem a motivação, a personalidade e o feedback. O desenvolvimento dessa competência tem importância porque ressalta que a pessoa deve ser o quê? Responsável pela sua construção e consolidação, em interação com outras pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar ou até mesmo nos seus grupos sociais. No cenário social atual, surge, portanto, um novo conceito de competência profissional. Enquanto resultado de diferentes abordagens, envolvendo dimensões que estão interrelacionadas. Dimensões como as questões cognitivas, conhecimentos teóricos e conceituais que são considerados básicos, o conhecimento tácito e informal, adquirido através de experiências. Aquelas que estão relacionadas diretamente com as questões funcionais. São habilidades requeridas para uma determinada ocupação, sendo passíveis de demonstração pelas pessoas. As comportamentais, características pessoais que levem a um desempenho superior em determinadas situações. Aquelas que envolvem as questões da ética e de valores, que estão relacionadas aos valores pessoais e profissionais e a habilidade de fazer a sua
inter-relação com as situações de trabalho. Ainda, nós temos como, vamos dizer, resultado de tudo isso, a importância desse novo cenário, chamado de metacompetências e transcompetências, que dominam e são capazes de influenciar todas as dimensões anteriores. Então, elas têm uma importância vital. E por isso que nós precisamos chamar atenção para elas e compreendê-las melhor. E os bibliotecários e profissionais da informação, perante, né, essas dimensões de competências que nós estamos tratando, as mudanças que estão acontecendo em relação às tecnologias de informação e comunicação e seus reflexos em hábitos e padrões de leitura e acesso à informação, permitem perguntar sobre o futuro das bibliotecas e dos seus profissionais. Lembramos aqui o que mencionou Rodrigues em 1997, com a seguinte questão: o que significa para nós a emergência de um mundo onde uma parte importante da informação será registrada ou estará disponível de uma forma bastante mais fluida, dinâmica e transitória, e onde as pessoas procurarão, sobretudo, os átomos da informação que necessitem a cada momento. Nós temos agora um espaço sideral até mesmo, né? Nós temos a tal da computação em nuvem. Então, nós de 97, quando Rodrigues disse isso, para 2013, temos tudo isso realidade. Uma realidade fantástica, maravilhosa. E aí, sabemos que existe, lógico, velhos e novos, né, saberes. A combinação de velhos e novos saberes. Como fazer acontecer isso? Qual a importância disso para nós? Logicamente, que isso vai permitir olhar o futuro com otimismo. O que pode diferenciar o bibliotecário de outros profissionais no mercado da informação, que pode criar novas oportunidades, se souber alargar horizontes da sua profissão, para além das 4 paredes da sua instituição. Essa é a nossa grande questão. Esse é o nosso desafio. É preciso que tenhamos, portanto, uma situação de qualidade técnica e de humanidade. Nós temos 2 situações ali que são importantes. Isso se constitui a chamada metacompetência. Além disso, nós precisamos também ir além e alcançar a transcompetência na atuação profissional. O que é que nós estamos falando? Metacompetência é aquela que vai nos ajudar no desenvolvimento de outras competências. E a transcompetência é aquela que se mescla às demais e que vai permear todo o conjunto de competências. Muito bem. Compreendem o quê? Isso que está aí. Comunicação, criatividade, resolução de problemas, aprendizagem com autodesenvolvimento, agilidade mental e reflexão. Todas potencialidades dos seres humanos, que somos nós e que precisam estar sendo expandidas, que precisam estar sendo atualizadas, que precisam estar sendo mobilizadas dentro desse cenário. Tanto as metacompetências quanto as transcompetências têm o quê? Nesse cenário de mudança, nessa fluidez que eu falo, nessa dinâmica e nessa complexidade de transformações e que nós estamos vivendo, elas possuem relevância. Por quê?
tem presença de aspectos relativos a uma coisa chamada criatividade, capacidade inventiva, inovação. Então, como é que nós queremos inovar? Com velhos saberes, com antigos comportamentos, com habilidades que sequer conseguimos desenvolver. Ao adotar como premissa que o profissional deve estar, portanto, mais voltado para uma mudança do que para reprodução, do que réplica, é relevante fazer com que os conteúdos e métodos da sua formação induzam a um olhar que se volte para o desenvolvimento das capacidades criativas e das mudanças sociais em curso. Ambas as modalidades estão certamente se inserindo na natureza da prática profissional, na natureza das profissões, na competência profissional, em como as pessoas reconhecem competências profissionais nas outras e em como pessoas adquirem a sua própria competência profissional. Buscando um olhar sobre as competências do bibliotecário na sociedade contemporânea, nos deparamos com o modelo de Sheehan e Shivers, cujo intuito foi o de identificar como o indivíduo, no ambiente de trabalho, desenvolve e mantém um profissionalismo. Esses autores desenvolveram, portanto, um modelo integrado através de elementos chaves de diferentes abordagens, o que originou um conceito de competência que leva em conta 5 grupos ou dimensões interrelacionadas. Aqui a gente mostra para vocês o desenho, né, desse modelo. Nós temos ali capacidades cognitivas, que eu já mencionei anteriormente. São relativas, para esses autores, aos conhecimentos teóricos e conceituais básicos, bem como conhecimento tácito e informal, que é adquirido por meio da experiência. Funcionais, que são habilidades requeridas para uma determinada ocupação, as quais o indivíduo, as pessoas, precisam demonstrar que conhecem, que sabem e que são conscientes da importância. As comportamentais, que se referem às características pessoais, às éticas e valores, que consiste na correlação que nós fazemos entre isso. Okay. As metacompetências e as transcompetências, consideradas dominantes, que estão ali acima, são o quê? Capazes de influenciar as demais dimensões e trabalham, portanto, com aqueles aspectos que nós falamos. Comunicação, aprendizado, autodesenvolvimento, criatividade, agilidade mental, análise, resolução de problemas e reflexão. Aqui estamos apresentando, portanto, uma adaptação desse modelo para que nós tenhamos a compreensão do novo design de competências do bibliotecário no cenário social atual. A realidade atual exige dos bibliotecários, portanto, o quê? Um melhor desempenho e mais eficiência. O preparo para responder às novas exigências da sociedade do conhecimento. Há exigências de habilidades que são multidisciplinares, tais como qualidade, dinamismo e criatividade. Tudo isso vinculado a um progresso tecnológico que vem agregando novos valores às atividades do profissional. Portanto, este profissional deve reformular o seu perfil, tornando-se especializado, sociável e preocupado com as necessidades de informação dos usuários, bem como de toda a sociedade. Como repensar esse bibliotecário, então, na sociedade contemporânea? Aí voltamos ao início da nossa fala. Inserido num mundo fluido, onde produtos, serviços e informações se combinam e geram modos de projetar, produzir e consumir, usar inovações decorrentes da articulação de uma multidiversidade cultural e uma multiplicidade de atores sociais. Neste particular, ele é mediador que atua em rede. Assume o papel de provedor do processo de acesso e uso da informação. Porém,
com a missão de construir conhecimento e ainda aplicável a uma realidade. Temos aí, num segundo momento, a dimensão do mundo complexo. Considera-se a transição para serviços e a necessidade da mudança de paradigmas quanto aos projetos de gestão da informação. Isso implica em modelos de ação colaborativos, contínuos, abertos, que incluam o cliente-usuário no processo. Então, isso também requer novas alianças, né? E novas conexões. Cultivando o hábito de estar atento, observar pessoas, lugares, organizações, projetos e ideias, em busca de novas parcerias e oportunidades. Algumas competências-chave nesse cenário são constituídas. E nos apoiamos aí na OECD, onde competências que vão além de um âmbito profissional específico estão relacionadas à interatividade, habilidade de escuta e de ação em diferentes contextos, a gestão da informação e do conhecimento, ao desenvolvimento coletivo, análise sistêmica, entre outras, destacando-se, algumas categorias que são consideradas competências-chave. Usar ferramentas para interagir com o ambiente e resolver problemas. Interagir com grupos heterogêneos. Agir de forma autônoma, situando-se num contexto social mais amplo. Essas categorias vão compreender necessariamente algumas ferramentas, né, que estaremos utilizando, como, por exemplo, as tecnologias. Diálogo ativo com o mundo, de forma interativa, mudança de linguagem, de símbolos, de textos, de informação, de conhecimento da própria tecnologia. Interação com os grupos heterogêneos, trabalhando a diversidade e a multiculturalidade. E aí, adotando novas condutas de gestão. Autonomia na ação, que percebe, portanto, a sua própria identidade, estabelecendo objetivos dentro desse mundo complexo, entendendo outros contextos, compreendendo a ação de forma sistêmica e trabalhando principalmente necessidades. O novo design de competências, portanto, compreende, acima de tudo, a questão do pensar criticamente. Esse é o nosso, eu digo, desnorteador. Porque só para termos ideia, ali embaixo nós colocamos algumas coisas que são, vamos dizer, básicas, para que possamos pensar criticamente. E se nós formos estudar na área de psicologia, nós vamos ver que 35 habilidades já estão consagradas como sendo o ato de pensar criticamente. Só 35 habilidades para dizer, você pensou criticamente em alguma coisa. Então, esse novo design que nós estamos falando inclui esse pensamento crítico. E isso é uma capacidade que o bibliotecário, o profissional da informação, precisa desenvolver para que haja um enfrentamento de desafios e da turbulência ambiental da sociedade em mudança ágil, e que requer respostas rápidas e com assertividade. Aqui finalizamos com algumas considerações para que possamos encerrar esta nossa contribuição. O uso de recursos para interagir com o ambiente e resolver problema constitui em si mesmos alguns dos principais focos de atuação do bibliotecário na atualidade. A habilidade para interagir com esses grupos heterogêneos é essencial na mediação e na integração de diversos universos e para a compreensão de contextos culturais de natureza vária, num design e implementação de produtos e serviços baseados numa inovação colaborativa e no compartilhamento. A autonomia é fundamental para a atuação do bibliotecário em nível sistêmico, valorizando a própria identidade e a cultura da sociedade. Portanto, pode-se concluir que o bibliotecário deve considerar que o desenvolvimento das competências, das metacompetências e das transcompetências é um fator crítico para sustentar suas ações na contemporaneidade, ampliando, portanto, o seu espaço de atuação e criando novas oportunidades de atuação pessoal, profissional, no cenário social atual e futuro. Muito obrigada.